Eu servia Zé Pilintra, mas Jesus me libertou das garras do mal. Antes que a luz chegasse, havia apenas a escuridão, e eu a servia. Não com a inocência de um devoto, mas com a convicção fria de quem acreditar estar no topo do poder. Por 30 anos, meu nome não foi Caio. Eu era o Pai Odé, o homem que detinha o segredo, que dobrava a vontade dos orixás, que solucionava a vida de quem batia à minha porta. Mas a verdade, minha vida estava desmoronando por dentro. O centro de tudo era ele, Zé Pilintra. Ele me deu fama, clientes desesperados, e em troca tirou meu sono, minha paz e o meu filho. Sim, o preço do poder era a minha família. Eu podia curar os outros, mas não podia salvar a mim mesmo. Foi quando a dúvida, uma pequena chama, começou a acender. Eu estava prestes a descobrir que o maior feitiço que eu fazia era contra a minha própria vida. Para quem olhava de fora, a vida de Pai Odé era próspera, mas o meu verdadeiro tesouro não estava nos búzios, estava em casa, minha esposa Silvana e meu filho Mateus. Silvana foi a primeira a sentir o peso. À medida que meu poder crescia, a distância entre nós virava um abismo. Silvana, séria, olhando para o chão. Eu rezo por você, Caio. Rezo para que ele te largue. Você está diferente, seu riso não chega aos olhos. Caio, defensivo, mas cansado. Você não entende o poder, Silvana. Eu sustento esta casa. Se eu parar, a cobrança vem e nos leva a todos. Silvana levanta os olhos, chorando. Eu quero o Caio que tinha paz, eu não quero dinheiro manchado. Mateus, com 15 anos, via o pai ser temido pela própria mãe. Zé Pilintra tinha uma atração por ele, e eu lutava para manter meu filho longe de toda aquela loucura. Era a minha última barricada. Eu manipulava os clientes, mas no fundo a voz não era a minha. Era Zé Pilintra rindo através da minha boca. Eu estava cada vez mais rico e cada vez mais vazio. O ponto de virada estava chegando. O jogo de poder continuava. Naquele dia, a entidade estava particularmente exigente. Zé Pilintra, voz gutural, ecoando. O poder exige sacrifício, Pai Odé. Quero a honra mais preciosa. Traga seu sangue e o seu poder será eterno. Eu estava prestes a ceder a um ritual que selaria minha vida com a escuridão, mas então Silvana irrompeu no terreiro, o que é um sacrilégio. Silvana, desesperada. Caio, meu Deus, você precisa vir. É o Mateus, ele está com febre, não para de tremer. Zé Pilintra, ainda na voz de Caio, gritando. Saia daqui, mulher, eu estou trabalhando. Silvana, firme, encarando a entidade. Você não é o meu marido. Se você o ama, volte para mim agora. Caio, volta! Aquele grito rompeu o transe. Caí de joelhos, ofegante. Olhei para Silvana e senti que era eu, Caio, de volta. Corri para casa, mas Mateus estava delirando. Eu soube. Era um ataque espiritual. Zé Pilintra estava cobrando. Eu era o Pai Odé e não podia salvar meu próprio filho da morte que eu mesmo convidei. O hospital era um mundo de luz fria. Eu sabia que a raiz do mal era espiritual. Silvana, voz firme. Não tente fazer nenhum trabalho aqui, Caio. Você sabe onde está a única ajuda que pode realmente salvá-lo. Caio sussurra com medo. Eu não posso, Silvana. Eles vão me achar. A cobrança. Silvana, você prefere a promessa de uma chama ou a certeza da morte do nosso filho? Vá àquela igreja que você tanto zombou. Peça ajuda. Eu tinha que trair Zé Pilintra. Cada passo em direção àquelas portas era como caminhar sobre brasas. Eu sentia correntes invisíveis me puxando para trás. Zé Pilintra, voz interior ameaçadora. Você ousa me trair, Pai Odé. Você é meu. Volte, ou eu levo o garoto agora. Entrei, e o pastor José me recebeu com um sorriso calmo. Caio, rompendo em soluços. Pastor, eu sou o Pai Odé.
Eu sirvo a Ele, mas o mal está matando meu filho. Jesus Cristo, Ele pode me libertar? Pastor José, colocando a mão no ombro de Caio. Meu irmão, se você crer no seu coração, Ele faz novas todas as coisas. O Espírito que está em mim é maior do que qualquer coisa que você tenha servido. Naquele toque, senti algo que nunca havia sentido. Não era poder, era paz. Voltar para o hospital foi o meu primeiro ato de guerra. Quando comecei a orar, senti a pressão, a raiva, mas eu não estava mais sozinho. Mateus gemeu e a febre começou a baixar. Silvana sussurra: "Ele está melhorando, Caio. É um milagre." É uma batalha que ele está vencendo por nós. Eu preciso desmantelar tudo. Eu entrei no terreiro vestindo roupas comuns e Janaína, a médium mais fiel, me encarou com ódio. Janaína, voz aguda: "Pai Odé, o guia está furioso. Você abandonou o trabalho." Caio: "Calmo. Eu não sou mais o Pai Odé. Meu nome é Caio e eu vim para fechar este lugar." Janaína: "Você não pode. Zé Pilintra te deu tudo. Ele vai te punir." Caio, com autoridade: "A fé baseada no medo não é fé, é escravidão. E eu fui libertado." Eu caminhei até o altar. Caio, alto: "Eu te sirvo há 30 anos, mas hoje eu te liberto do meu corpo e da minha casa. Em nome de Jesus, toda a opressão e todo domínio aqui estão quebrados." O silêncio que se seguiu àquele grito foi a prova. O poder que me prendia era real, mas o poder que me libertava era supremo. A paz durou pouco. O terreiro, liderado por Janaína, usou a única arma que tinha: a difamação. Eles diziam que eu tinha roubado as oferendas. A cliente Marta ligou histérica: "O trabalho que você fez desmoronou, você é um charlatão." Eu estava sujo. Caio, para Silvana: "Eu não perdi tudo. Eu ganhei minha alma e meu filho. Eu vou confrontar publicamente o que eu era. Eu precisava ser uma prova viva da salvação. Eu era um pária social, mas a libertação estava se movendo." Eu confrontei Dona Fátima, uma antiga cliente, e pedi o seu perdão. Encontrei Janaína e ela me ameaçou: "O guia diz que você vai voltar rastejando." Caio, firme: "Eu troquei o medo pela paz. O poder que eu sirvo agora é o amor, e ele não ameaça." O inimigo não desistiu, mudou a tática. Encontrávamos sinais de maldição sob a porta. Certa noite, a porta de casa foi vandalizada com pichações e símbolos. Silvana, assustada: "Eles vieram aqui, eles sabem onde moramos." Caio, tenso, mas firme: "Nós não vamos recuar. Vamos limpar isso e vamos orar. O medo deles é a prova da nossa vitória." O pastor José e os irmãos vieram e limparam nossa casa. A paz voltou. A obsessão de Janaína em me fazer fracassar era o elo de Zé Pilintra comigo. Eu tinha que quebrar esse elo com a verdade. Eu me matriculei em um curso bíblico. A nova comunidade era meu refúgio. Em casa havia risos. Mateus: "Pai, quando você estava com a gente, eu tinha medo de você. Agora eu me sinto seguro." Eu encontrei Janaína e a confrontei. Caio: "Eu sei que você está com medo. Zé Pilintra te prometeu o comando do terreiro, mas vai te deixar vazia, como me deixou. Janaína, ele não te ama." A dúvida estava plantada no coração dela. Eu precisava do ato final. Eu faria meu testemunho público na igreja. Caio, para o pastor José: "Eu preciso mostrar o rosto, contar a verdade sobre a escravidão. Este será o meu ultimato ao mal." A igreja estava lotada. Em um canto estava Janaína com 2 homens do terreiro. Caio, no púlpito: "Meu nome é Caio. Por 30 anos eu fui o Pai Odé. Eu os fiz acreditar que eu tinha poder. O dia em que meu filho quase morreu, eu chamei o único nome que eu sabia que ele temia: o nome de Jesus." Janaína se levantou gritando. Janaína, histérica: "Mentiroso! Ele é nosso! O guia vai levá-lo!" Caio, erguendo a Bíblia: "Onde está o seu poder agora? O medo de vocês não me toca mais. Não há maldição que prevaleça onde a verdade está." Eu desci do púlpito e me aproximei de Janaína. Caio, em tom de súplica: "Janaína, pare! O guia nunca te amou.
Ele me forçou a tentar sacrificar meu filho. Olhe para ele. Mateus, voz convicta. Moça, meu pai não é mais o pai Odé. Jesus curou a minha febre. A fúria de Janaína se quebrou. Ela desabou no chão, chorando histericamente, não de raiva, mas de dor e libertação. Eu não apenas resisti ao mal, eu o confrontei com a única coisa que ele não pode tocar, a verdade e o perdão. Janaína buscou ajuda na igreja. Eu precisava de um ato final, fechar o terreiro. Eu e Silvana reunimos os objetos rituais. Eu fiz a minha restituição a Dona Fátima, oferecendo meu trabalho honesto. Aquele momento de perdão e aceitação foi a minha absolvição final. Caio, Silvana, Mateus e o pastor José fomos ao antigo terreiro. Caio, na entrada. Neste lugar, o medo era a lei. Mas hoje, a lei é outra. Eu declaro este lugar livre e consagrado a Cristo. O pastor José liderou a oração. Eu peguei a marreta e iniciei a demolição do altar de Zé Pilintra. A opressão foi quebrada para sempre. A demolição do altar não foi apenas um ato físico, foi a demolição do meu ego. Caio, para a câmera, em tom confissional. O pai Odé era a imagem perfeita da escravidão. No hospital, Zé Pilintra me disse: não posso curar o que não é meu. Ele é a sua dívida. Entregue-o e eu lhe dou o mundo. Eu entendi. O mal nunca dá. Ele só empresta com juros de destruição. Eu tive o poder de escolher a graça que eu mal conhecia, em vez do poder que eu dominava. Caio, para Silvana. Nós perdemos anos na sombra, meu amor, mas ganhamos a eternidade na luz. E o mais importante, Mateus está seguro. A nossa família é o meu verdadeiro testemunho. Caio, narração, voz calma e profunda. Hoje, o terreiro não existe mais. No lugar daquela escuridão, há um centro de apoio. A minha jornada prova uma coisa: o mal é real, mas ele não é o fim. Eu contei esta história por um único motivo: você. Talvez você esteja preso por algo que te prometeu poder, mas só te deu medo. Eu sou a prova de que a única coisa que ele teme é o nome de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para julgar, estou aqui para te dizer: há um caminho para a paz. A libertação não é um feitiço, é uma entrega. Não é um preço a pagar, é uma graça a receber. Eu te convido a dar o primeiro passo. Deixe seu comentário aqui embaixo. O seu testemunho pode ser o farol que outra pessoa está procurando. Para que mais pessoas conheçam esta mensagem, por favor, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e continue conosco nesta jornada de transformação. Ex-pai de santo revela: eu servia Zampilintra, mas Jesus me libertou das garras do mal. Meu nome é Antônio, e por muitos anos eu vivi nas sombras do mundo espiritual que parecia controlar minha vida. Servia entidades que me ofereciam poder, mas também me aprisionavam, me afastando da paz e da verdadeira liberdade. Durante anos, o caminho que eu trilhei parecia seguro, mas estava repleto de armadilhas invisíveis, medos e compromissos que me afastavam da luz. Lembro-me de noites silenciosas, quando o medo e a culpa me consumiam, e eu me perguntava se algum dia conseguiria escapar. Mas então, algo começou a mudar. Um chamado para algo maior, algo puro e transformador. Jesus entrou na minha vida e com ele veio a promessa de libertação, mas o caminho não seria fácil. Cada passo exigia coragem, fé e a disposição de enfrentar não apenas os outros, mas meus próprios demônios interiores. No início, minha vida parecia um labirinto sem saída. Maria, uma mulher misteriosa, começou a aparecer, trazendo mensagens enigmáticas sobre meu passado e sobre pessoas que eu havia afetado com minhas escolhas. Ao mesmo tempo, minha jovem amiga da igreja tentava me apoiar, mas percebia que algumas batalhas eram minhas e só eu poderia enfrentá-las. Cada interação se tornava um dilema emocional: confiar ou duvidar, seguir sinais ou permanecer firme na fé, amar ou proteger-se do sofrimento. Era um momento de profundas reflexões e emoções intensas, onde cada decisão carregava consequências que se estendiam além de mim.
Jairo, meu antigo aliado do mundo espiritual, não facilitava nada. Ele se aproximava de maneira sutil e direta, tentando me manipular e reacender práticas que eu havia abandonado. As ameaças eram tanto externas quanto internas. Eu precisava lidar com pessoas, com a comunidade e, acima de tudo, com minhas próprias memórias de culpa e medo. Cada sombra, cada sussurro e cada lembrança era um teste da minha fé e da minha força interior. Aprendi que libertação não é apenas afastar o mal, mas também enfrentar a si mesmo, equilibrando coragem e discernimento. A tensão aumentava à medida que sinais e mensagens surgiam em todos os lugares. Cartas anônimas com detalhes do passado, símbolos misteriosos, objetos fora do lugar. Cada enigma exigia atenção e reflexão, e cada decisão se tornava um passo importante em direção à libertação. Maria continuava a testar minha confiança, oferecendo informações que poderiam ser armadilhas ou guias, enquanto a jovem amiga permanecia como um porto seguro, lembrando-me da luz e da fé que me sustentavam. A vida cotidiana tornou-se um campo de batalha emocional, social e espiritual, onde cada ação exigia equilíbrio, paciência e coragem. Chegou o ponto em que todos os conflitos convergiram. Jairo intensificou suas tentativas de manipulação, e Maria trouxe verdades que mexiam com minhas emoções. A comunidade, antes desconfiada, observava cada passo meu, questionando intenções e buscando sinais de retrocesso. Internamente, minha mente se enchia de memórias dolorosas e arrependimentos. A cada noite, visões e lembranças me testavam, e eu precisava escolher, ceder ao medo ou afirmar minha fé e coragem. O suspense atingiu seu ápice, e cada decisão tinha consequências profundas. No confronto final, senti o peso de todos os meses de luta. Jairo surgiu mais ameaçador do que nunca, tentando despertar culpa e dúvida. Maria trouxe à tona segredos do passado, misturando fatos e distorções que exigiam discernimento. E as sombras do meu próprio medo e arrependimento cercavam-me de todos os lados. Mas agora eu estava diferente. Minha fé em Jesus, fortalecida por oração e coragem, tornou-me firme. Não havia mais hesitação. Cada escolha era feita com clareza, cada passo guiado por fé e discernimento. A jovem amiga me apoiava, e a força do amor e da amizade me davam coragem para enfrentar tudo. No momento decisivo, uni fé, coragem e amor ao próximo para confrontar todas as forças de uma só vez. A batalha foi intensa, emocional e espiritual. As sombras começaram a recuar, a influência de Jairo enfraqueceu e os sinais de Maria se tornaram caminhos de aprendizado. Cada ato de oração e cada decisão consciente dissiparam o mal, mostrando que libertação é fruto de coragem, fé e perseverança. O passado, embora doloroso, foi transformado em lições de vida, permitindo-me seguir em frente com força, paz e esperança. Após a vitória, percebi que minha jornada não era apenas sobre mim. A comunidade começou a reconhecer minha mudança, antigos clientes receberam explicações e reparações, e aqueles que duvidavam passaram a observar minha fé e firmeza. Maria, por sua vez, entendeu que a força do bem era maior do que qualquer manipulação. Jairo se afastou, derrotado pela determinação e pela luz que agora guiava minha vida. Minha jovem amiga permaneceu como apoio, lembrando-me que fé e amor caminham juntos e que a verdadeira libertação é tanto espiritual quanto emocional e social. Hoje, posso dizer com segurança, Jesus me libertou das garras do mal. Cada medo, cada sombra, cada escolha difícil se tornou parte da minha força. Minha história não é apenas minha, ela é um lembrete de que todos podem se libertar de seus próprios demônios se tiverem coragem e fé. Convido você, que me acompanha, a refletir sobre sua própria vida, enfrentar seus medos e acreditar na possibilidade de transformação. Se inscreva no canal, acompanhe os próximos vídeos e inspire-se com relatos de superação, fé e libertação. Lembre-se, mesmo nos caminhos mais sombrios, a luz sempre encontra um caminho para brilhar. Eu servia Zé Pilintra, mas Jesus me libertou das garras do mal. Antes que a luz chegasse, havia apenas a escuridão, e eu a servia. Não com a inocência de um devoto,
mas com a convicção fria de quem acreditar estar no topo do poder. Por 30 anos, meu nome não foi Caio. Eu era o Pai Odé, o homem que detinha o segredo, que dobrava a vontade dos orixás, que solucionava a vida de quem batia à minha porta. Mas a verdade, minha vida estava desmoronando por dentro. O centro de tudo era ele, Zé Pilintra. Ele me deu fama, clientes desesperados, e em troca tirou meu sono, minha paz e o meu filho. Sim, o preço do poder era a minha família. Eu podia curar os outros, mas não podia salvar a mim mesmo. Foi quando a dúvida, uma pequena chama, começou a acender. Eu estava prestes a descobrir que o maior feitiço que eu fazia era contra a minha própria vida. Para quem olhava de fora, a vida de Pai Odé era próspera, mas o meu verdadeiro tesouro não estava nos búzios, estava em casa, minha esposa Silvana e meu filho Mateus. Silvana foi a primeira a sentir o peso. À medida que meu poder crescia, a distância entre nós virava um abismo. Silvana, séria, olhando para o chão. Eu rezo por você, Caio. Rezo para que ele te largue. Você está diferente, seu riso não chega aos olhos. Caio, defensivo, mas cansado. Você não entende o poder, Silvana. Eu sustento esta casa. Se eu parar, a cobrança vem e nos leva a todos. Silvana levanta os olhos, chorando. Eu quero o Caio que tinha paz. Eu não quero dinheiro manchado. Mateus, com 15 anos, via o pai ser temido pela própria mãe. Zé Pilintra tinha uma atração por ele, e eu lutava para manter meu filho longe de toda aquela loucura. Era a minha última barricada. Eu manipulava os clientes, mas no fundo a voz não era a minha. Era Zé Pilintra rindo através da minha boca. Eu estava cada vez mais rico e cada vez mais vazio. O ponto de virada estava chegando. O jogo de poder continuava. Naquele dia, a entidade estava particularmente exigente. Zé Pilintra, voz gutural, ecoando. O poder exige sacrifício, Pai Odé. Quero a honra mais preciosa. Traga seu sangue e o seu poder será eterno. Eu estava prestes a ceder a um ritual que selaria minha vida com a escuridão. Mas então, Silvana irrompeu no terreiro, o que é um sacrilégio. Silvana, desesperada. Caio, meu Deus, você precisa vir. É o Mateus, ele está com febre, não para de tremer. Zé Pilintra, ainda na voz de Caio, gritando. Saia daqui, mulher, eu estou trabalhando. Silvana, firme, encarando a entidade. Você não é o meu marido. Se você o ama, volte para mim agora. Caio, volta! Aquele grito rompeu o transe. Caí de joelhos, ofegante. Olhei para Silvana e senti que era eu, Caio, de volta. Corri para casa, mas Mateus estava delirando. Eu soube. Era um ataque espiritual. Zé Pilintra estava cobrando. Eu era o Pai Odé e não podia salvar meu próprio filho da morte que eu mesmo convidei. O hospital era um mundo de luz fria. Eu sabia que a raiz do mal era espiritual. Silvana, voz firme. Não tente fazer nenhum trabalho aqui, Caio. Você sabe onde está a única ajuda que pode realmente salvá-lo. Caio sussurra com medo. Eu não posso, Silvana. Eles vão me achar. A cobrança. Silvana, você prefere a promessa de uma chama ou a certeza da morte do nosso filho? Vá àquela igreja que você tanto zombou. Peça ajuda. Eu tinha que trair Zé Pilintra. Cada passo em direção àquelas portas era como caminhar sobre brasas. Eu sentia correntes invisíveis me puxando para trás. Zé Pilintra, voz interior ameaçadora. Você ousa me trair, Pai Odé. Você é meu. Volte, ou eu levo o garoto agora. Entrei e o pastor José me recebeu com um sorriso calmo. Caio, rompendo em soluços. Pastor, eu sou o Pai Odé. Eu sirvo a ele, mas o mal está matando meu filho. Jesus Cristo, ele pode me libertar? Pastor José, colocando a mão no ombro de Caio. Meu irmão, se você crer no seu coração,
Ele faz novas todas as coisas. O Espírito que está em mim é maior do que qualquer coisa que você tenha servido. Naquele toque, senti algo que nunca havia sentido. Não era poder, era paz. Voltar para o hospital foi o meu primeiro ato de guerra. Quando comecei a orar, senti a pressão, a raiva, mas eu não estava mais sozinho. Mateus gemeu e a febre começou a baixar. Silvana sussurra: "Ele está melhorando, Caio. É um milagre." É uma batalha que ele está vencendo por nós. Eu preciso desmantelar tudo. Eu entrei no terreiro vestindo roupas comuns e Janaína, a médium mais fiel, me encarou com ódio. Janaína, voz aguda: "Pai Odé, o guia está furioso. Você abandonou o trabalho." Caio, calmo. Eu não sou mais o Pai Odé. Meu nome é Caio e eu vim para fechar este lugar. Janaína, você não pode. Zé Pilintra te deu tudo. Ele vai te punir. Caio, com autoridade. A fé baseada no medo não é fé, é escravidão. E eu fui libertado. Eu caminhei até o altar. Caio, alto. Eu te sirvo há 30 anos, mas hoje eu te liberto do meu corpo e da minha casa. Em nome de Jesus, toda a opressão e todo domínio aqui estão quebrados. O silêncio que se seguiu àquele grito foi a prova. O poder que me prendia era real, mas o poder que me libertava era supremo. A paz durou pouco. O terreiro, liderado por Janaína, usou a única arma que tinha, a difamação. Eles diziam que eu tinha roubado as oferendas. A cliente Marta ligou histérica. "O trabalho que você fez desmoronou, você é um charlatão." Eu estava sujo. Caio, para Silvana: "Eu não perdi tudo. Eu ganhei minha alma e meu filho. Eu vou confrontar publicamente o que eu era. Eu precisava ser uma prova viva da salvação. Eu era um pária social, mas a libertação estava se movendo. Eu confrontei Dona Fátima, uma antiga cliente, e pedi o seu perdão. Encontrei Janaína e ela me ameaçou. O guia diz que você vai voltar rastejando." Caio, firme. Eu troquei o medo pela paz. O poder que eu sirvo agora é o amor, e ele não ameaça. O inimigo não desistiu, mudou a tática. Encontrávamos sinais de maldição sob a porta. Certa noite, a porta de casa foi vandalizada com pichações e símbolos. Silvana, assustada: "Eles vieram aqui, eles sabem onde moramos." Caio, tenso, mas firme: "Nós não vamos recuar. Vamos limpar isso e vamos orar. O medo deles é a prova da nossa vitória." O pastor José e os irmãos vieram e limparam nossa casa. A paz voltou. A obsessão de Janaína em me fazer fracassar era o elo de Zé Pilintra comigo. Eu tinha que quebrar esse elo com a verdade. Eu me matriculei em um curso bíblico. A nova comunidade era meu refúgio. Em casa havia risos. Mateus: "Pai, quando você estava com a gente, eu tinha medo de você. Agora eu me sinto seguro." Eu encontrei Janaína e a confrontei. Caio: "Eu sei que você está com medo. Zé Pilintra te prometeu o comando do terreiro, mas vai te deixar vazia, como me deixou. Janaína, ele não te ama." A dúvida estava plantada no coração dela. Eu precisava do ato final. Eu faria meu testemunho público na igreja. Caio, para o pastor José: "Eu preciso mostrar o rosto, contar a verdade sobre a escravidão. Este será o meu ultimato ao mal." A igreja estava lotada. Em um canto estava Janaína com 2 homens do terreiro. Caio, no púlpito: "Meu nome é Caio. Por 30 anos eu fui o Pai Odé. Eu os fiz acreditar que eu tinha poder. O dia em que meu filho quase morreu, eu chamei o único nome que eu sabia que ele temia: o nome de Jesus." Janaína se levantou gritando. Janaína, histérica: "Mentiroso! Ele é nosso! O guia vai levá-lo!" Caio, erguendo a Bíblia: "Onde está o seu poder agora? O medo de vocês não me toca mais. Não há maldição que prevaleça onde a verdade está." Eu desci do púlpito e me aproximei de Janaína. Caio, em tom de súplica: "Janaína, pare! O guia nunca te amou. Ele me forçou a tentar sacrificar meu filho. Olhe para ele." Mateus, voz convicta: "Moça, meu pai não é mais o Pai Odé. Jesus curou a minha febre." A fúria de Janaína se quebrou.
Ela desabou no chão chorando histericamente, não de raiva, mas de dor e libertação. Eu não apenas resisti ao mal, eu o confrontei com a única coisa que ele não pode tocar, a verdade e o perdão. Janaína buscou ajuda na igreja. Eu precisava de um ato final, fechar o terreiro. Eu e Silvana reunimos os objetos rituais. Eu fiz a minha restituição a Dona Fátima, oferecendo meu trabalho honesto. Aquele momento de perdão e aceitação foi a minha absolvição final. Caio, Silvana, Mateus e o pastor José fomos ao antigo terreiro. Caio, na entrada. Neste lugar, o medo era a lei. Mas hoje, a lei é outra. Eu declaro este lugar livre e consagrado a Cristo. O pastor José liderou a oração. Eu peguei a marreta e iniciei a demolição do altar de Zé Pilintra. A opressão foi quebrada para sempre. A demolição do altar não foi apenas um ato físico, foi a demolição do meu ego. Caio, para a câmera em tom confissional. O pai Odé era a imagem perfeita da escravidão. No hospital, Zé Pilintra me disse: "Não posso curar o que não é meu. Ele é a sua dívida. Entregue-o e eu lhe dou o mundo." Eu entendi. O mal nunca dá, ele só empresta com juros de destruição. Eu tive o poder de escolher a graça que eu mal conhecia, em vez do poder que eu dominava. Caio, para Silvana. Nós perdemos anos na sombra, meu amor, mas ganhamos a eternidade na luz. E o mais importante, Mateus está seguro. A nossa família é o meu verdadeiro testemunho. Caio, narração, voz calma e profunda. Hoje, o terreiro não existe mais. No lugar daquela escuridão, há um centro de apoio. A minha jornada prova uma coisa: o mal é real, mas ele não é o fim. Eu contei esta história por um único motivo: você. Talvez você esteja preso por algo que te prometeu poder, mas só te deu medo. Eu sou a prova de que a única coisa que ele teme é o nome de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para julgar, estou aqui para te dizer: há um caminho para a paz. A libertação não é um feitiço, é uma entrega. Não é um preço a pagar, é uma graça a receber. Eu te convido a dar o primeiro passo. Deixe seu comentário aqui embaixo. O seu testemunho pode ser o farol que outra pessoa está procurando. Para que mais pessoas conheçam esta mensagem, por favor, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e continue conosco nesta jornada de transformação. Eu servia Zé Pilintra, mas Jesus me libertou das garras do mal. Antes que a luz chegasse, havia apenas a escuridão, e eu a servia. Não com a inocência de um devoto, mas com a convicção fria de quem acreditar estar no topo do poder. Por 30 anos, meu nome não foi Caio. Eu era o pai Odé, o homem que detinha o segredo, que dobrava a vontade dos orixás, que solucionava a vida de quem batia à minha porta. Mas a verdade, minha vida estava desmoronando por dentro. O centro de tudo era ele, Zé Pilintra. Ele me deu fama, clientes desesperados, e em troca tirou meu sono, minha paz e o meu filho. Sim, o preço do poder era a minha família. Eu podia curar os outros, mas não podia salvar a mim mesmo. Foi quando a dúvida, uma pequena chama, começou a acender. Eu estava prestes a descobrir que o maior feitiço que eu fazia era contra a minha própria vida. Para quem olhava de fora, a vida de pai Odé era próspera, mas o meu verdadeiro tesouro não estava nos búzios, estava em casa, minha esposa Silvana e meu filho Mateus. Silvana foi a primeira a sentir o peso. À medida que meu poder crescia, a distância entre nós virava um abismo. Silvana, séria, olhando para o chão. Eu rezo por você, Caio. Rezo para que ele te largue. Você está diferente, seu riso não chega aos olhos. Caio, defensivo, mas cansado. Você não entende o poder, Silvana. Eu sustento esta casa. Se eu parar, a cobrança vem e nos leva a todos. Silvana levanta os olhos, chorando. Eu quero o Caio que tinha paz, eu não quero dinheiro manchado. Mateus, com 15 anos, via o pai ser temido pela própria mãe.
Zé Pilintra tinha uma atração por ele, e eu lutava para manter meu filho longe de toda aquela loucura. Era a minha última barricada. Eu manipulava os clientes, mas no fundo a voz não era a minha. Era Zé Pilintra rindo através da minha boca. Eu estava cada vez mais rico e cada vez mais vazio. O ponto de virada estava chegando. O jogo de poder continuava. Naquele dia, a entidade estava particularmente exigente. Zé Pilintra, voz gutural, ecoando. O poder exige sacrifício, Pai Odé. Quero a honra mais preciosa. Traga seu sangue e o seu poder será eterno. Eu estava prestes a ceder a um ritual que selaria minha vida com a escuridão, mas então Silvana irrompeu no terreiro, o que é um sacrilégio. Silvana, desesperada. Caio, meu Deus, você precisa vir. É o Mateus, ele está com febre, não para de tremer. Zé Pilintra, ainda na voz de Caio, gritando. Saia daqui, mulher, eu estou trabalhando. Silvana, firme, encarando a entidade. Você não é o meu marido. Se você o ama, volte para mim agora. Caio, volta! Aquele grito rompeu o transe. Caí de joelhos, ofegante. Olhei para Silvana e senti que era eu, Caio, de volta. Corri para casa, mas Mateus estava delirando. Eu soube. Era um ataque espiritual. Zé Pilintra estava cobrando. Eu era o Pai Odé e não podia salvar meu próprio filho da morte que eu mesmo convidei. O hospital era um mundo de luz fria. Eu sabia que a raiz do mal era espiritual. Silvana, voz firme. Não tente fazer nenhum trabalho aqui, Caio. Você sabe onde está a única ajuda que pode realmente salvá-lo. Caio sussurra com medo. Eu não posso, Silvana. Eles vão me achar. A cobrança. Silvana, você prefere a promessa de uma chama ou a certeza da morte do nosso filho? Vá àquela igreja que você tanto zombou. Peça ajuda. Eu tinha que trair Zé Pilintra. Cada passo em direção àquelas portas era como caminhar sobre brasas. Eu sentia correntes invisíveis me puxando para trás. Zé Pilintra, voz interior ameaçadora. Você ousa me trair, Pai Odé. Você é meu. Volte, ou eu levo o garoto agora. Entrei e o pastor José me recebeu com um sorriso calmo. Caio, rompendo em soluços. Pastor, eu sou o Pai Odé. Eu sirvo a ele, mas o mal está matando meu filho. Jesus Cristo, ele pode me libertar? Pastor José, colocando a mão no ombro de Caio. Meu irmão, se você crer no seu coração, ele faz novas todas as coisas. O Espírito que está em mim é maior do que qualquer coisa que você tenha servido. Naquele toque, senti algo que nunca havia sentido. Não era poder, era paz. Voltar para o hospital foi o meu primeiro ato de guerra. Quando comecei a orar, senti a pressão, a raiva, mas eu não estava mais sozinho. Mateus gemeu e a febre começou a baixar. Silvana sussurra. Ele está melhorando, Caio. É um milagre. É uma batalha que ele está vencendo por nós. Eu preciso desmantelar tudo. Eu entrei no terreiro vestindo roupas comuns e Janaína, a médium mais fiel, me encarou com ódio. Janaína, voz aguda. Pai Odé, o guia está furioso. Você abandonou o trabalho. Caio, calmo. Eu não sou mais o Pai Odé. Meu nome é Caio e eu vim para fechar este lugar. Janaína, você não pode. Zé Pilintra te deu tudo. Ele vai te punir. Caio, com autoridade. A fé baseada no medo não é fé, é escravidão. E eu fui libertado. Eu caminhei até o altar. Caio, alto. Eu te sirvo há 30 anos, mas hoje eu te liberto do meu corpo e da minha casa. Em nome de Jesus, toda a opressão e todo domínio aqui estão quebrados. O silêncio que se seguiu àquele grito foi a prova. O poder que me prendia era real, mas o poder que me libertava era supremo. A paz durou pouco. O terreiro, liderado por Janaína, usou a única arma que tinha, a difamação. Eles diziam que eu tinha roubado as oferendas. A cliente Marta ligou histérica.
O trabalho que você fez desmoronou, você é um charlatão. Eu estava sujo. Caio, para Silvana. Eu não perdi tudo. Eu ganhei minha alma e meu filho. Eu vou confrontar publicamente o que eu era. Eu precisava ser uma prova viva da salvação. Eu era um pária social, mas a libertação estava se movendo. Eu confrontei Dona Fátima, uma antiga cliente, e pedi o seu perdão. Encontrei Janaína e ela me ameaçou. O guia diz que você vai voltar rastejando. Caio, firme. Eu troquei o medo pela paz. O poder que eu sirvo agora é o amor, e ele não ameaça. O inimigo não desistiu, mudou a tática. Encontrávamos sinais de maldição sob a porta. Certa noite, a porta de casa foi vandalizada com pichações e símbolos. Silvana, assustada. Eles vieram aqui, eles sabem onde moramos. Caio, tenso, mas firme. Nós não vamos recuar. Vamos limpar isso e vamos orar. O medo deles é a prova da nossa vitória. O pastor José e os irmãos vieram e limparam nossa casa. A paz voltou. A obsessão de Janaína em me fazer fracassar era o elo de Zé Pilintra comigo. Eu tinha que quebrar esse elo com a verdade. Eu me matriculei em um curso bíblico. A nova comunidade era meu refúgio. Em casa havia risos. Mateus. Pai, quando você estava com a gente, eu tinha medo de você. Agora eu me sinto seguro. Eu encontrei Janaína e a confrontei. Caio, eu sei que você está com medo. Zé Pilintra te prometeu o comando do terreiro, mas vai te deixar vazia, como me deixou. Janaína, ele não te ama. A dúvida estava plantada no coração dela. Eu precisava do ato final. Eu faria meu testemunho público na igreja. Caio, para o pastor José. Eu preciso mostrar o rosto, contar a verdade sobre a escravidão. Este será o meu ultimato ao mal. A igreja estava lotada. Em um canto estava Janaína com 2 homens do terreiro. Caio, no púlpito. Meu nome é Caio. Por 30 anos eu fui o pai Odé. Eu os fiz acreditar que eu tinha poder. O dia em que meu filho quase morreu, eu chamei o único nome que eu sabia que ele temia. O nome de Jesus. Janaína se levantou gritando. Janaína, histérica. Mentiroso! Ele é nosso! O guia vai levá-lo! Caio, erguendo a Bíblia. Onde está o seu poder agora? O medo de vocês não me toca mais. Não há maldição que prevaleça onde a verdade está. Eu desci do púlpito e me aproximei de Janaína. Caio, em tom de súplica. Janaína, pare! O guia nunca te amou. Ele me forçou a tentar sacrificar meu filho. Olhe para ele. Mateus, voz convicta. Moça, meu pai não é mais o pai Odé. Jesus curou a minha febre. A fúria de Janaína se quebrou. Ela desabou no chão chorando histericamente, não de raiva, mas de dor e libertação. Eu não apenas resisti ao mal, eu o confrontei com a única coisa que ele não pode tocar, a verdade e o perdão. Janaína buscou ajuda na igreja. Eu precisava de um ato final, fechar o terreiro. Eu e Silvana reunimos os objetos rituais. Eu fiz a minha restituição a Dona Fátima, oferecendo meu trabalho honesto. Aquele momento de perdão e aceitação foi a minha absolvição final. Caio, Silvana, Mateus e o pastor José fomos ao antigo terreiro. Caio, na entrada. Neste lugar, o medo era a lei. Mas hoje, a lei é outra. Eu declaro este lugar livre e consagrado a Cristo. O pastor José liderou a oração. Eu peguei a marreta e iniciei a demolição do altar de Zé Pilintra. A opressão foi quebrada para sempre. A demolição do altar não foi apenas um ato físico, foi a demolição do meu ego. Caio, para a câmera em tom confissional. O pai Odé era a imagem perfeita da escravidão. No hospital, Zé Pilintra me disse, não posso curar o que não é meu. Ele é a sua dívida. Entregue-o e eu lhe dou o mundo. Eu entendi. O mal nunca dá. Ele só empresta com juros de destruição. Eu tive o poder de escolher a graça que eu mal conhecia, em vez do poder que eu dominava. Caio, para Silvana. Nós perdemos anos na sombra, meu amor, mas ganhamos a eternidade na luz. E o mais importante, Mateus está seguro. A nossa família é o meu verdadeiro testemunho. Caio, narração, voz calma e profunda. Hoje, o terreiro não existe mais.
No lugar daquela escuridão, há um centro de apoio. A minha jornada prova uma coisa: o mal é real, mas ele não é o fim. Eu contei esta história por um único motivo: você. Talvez você esteja preso por algo que te prometeu poder, mas só te deu medo. Eu sou a prova de que a única coisa que ele teme é o nome de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para julgar, estou aqui para te dizer: há um caminho para a paz. A libertação não é um feitiço, é uma entrega. Não é um preço a pagar, é uma graça a receber. Eu te convido a dar o primeiro passo. Deixe seu comentário aqui embaixo. O seu testemunho pode ser o farol que outra pessoa está procurando. Para que mais pessoas conheçam esta mensagem, por favor, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e continue conosco nesta jornada de transformação.